Prosseguindo então com a nossa aula, nós vamos agora a uma introdução ao código HTML. Você agora tem uma ideia de como que a web funciona. Então você já viu o papel do navegador, o papel do servidor nesse funcionamento da web. O papel do navegador é receber lá as ordens do usuário e se conectar ao servidor fazendo as requisições. E o papel do servidor é esperar essas conexões de navegadores e responder essas requisições com páginas HTML que o navegador entende. Você também tem um editor de código-fonte instalado e o que nós escolhemos aqui vai ser o VS Code. E agora nós vamos criar então a primeira página. Prosseguindo então, o que é HTML? O HTML ele é uma linguagem de marcação de hipertexto. Tá? Essa linguagem de marcação de hipertexto, ela descreve a estrutura do conteúdo. Então, ela vai descrever como é a página que o usuário vai estar vendo. Por exemplo, aqui embaixo nós temos uma marcação. Nós temos aqui um texto, e esse texto é um texto comum, e a questão aqui é a marcação. Ele está marcado com um P ali no início e esse barra P aqui no final. Além dessas marcas de maior, desses sinais de maior que e menor que. Esse conjunto todo aqui, depois nós vamos ver que ele é chamado de tag. Tá? Então, nós temos a tag inicial, a tag final e o texto aqui, ou o conteúdo. Tá? O HTML é isso, é marcar o conteúdo dando uma estrutura para ele. Então, aqui eu estou falando que esse texto que está aqui é um parágrafo. Uma coisa interessante aqui é como funciona o HTML e a estrutura. O HTML ele serve apenas para definir ou descrever a estrutura do documento. Ele não vai definir ou dizer como vai ficar essa apresentação final. Tá? Então, aqui no caso, por exemplo, nós temos outro exemplo em que nós temos um texto que será o conteúdo aqui desse elemento. E aqui nós temos duas tags, a tag inicial e a tag final. E aqui nós estamos marcando esse conteúdo aqui como um título. E como esse título vai ficar? Isso vai depender de outros detalhes que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui também nós temos outras marcações, então lá o H1 que nós vimos na página anterior era para o título, esse P que nós já vimos é para o parágrafo e aqui nós temos outros itens. Esse UL aqui é para uma lista não ordenada. Então aqui eu estou marcando o início de uma lista não ordenada e aqui embaixo eu estou marcando o fim dessa lista não ordenada. Uma lista tem seus itens, que são esses daqui. Cada item está marcado com LI, né? Então ele começa aqui e termina aqui, e aqui nós temos 5 itens. Então eu estou definindo uma lista, não como essa lista vai aparecer. O HTML então ele define lá um título, parágrafos com P, listas, tabelas também. Pelo exemplo, vocês já viram, todos os elementos do HTML eles são indicados com tags. E o que são essas tags? Tags são essas marcas que começam com o sinal de menor que, tem o nome da tag aqui dentro, outros itens e o sinal de maior que. Por enquanto aqui nós só temos o nome mesmo e o sinal de maior que. Essa é uma tag inicial. A tag final, ela tem também o símbolo de menor que, tem a barra e aí então ela tem um nome. No caso da tag final, ela sempre tem apenas o nome aqui dentro dela. Agora vamos ver um pouco do layout, ou como que vai ficar cada um desses elementos na página.
Então, o HTML ele vai indicar que um elemento, por exemplo, é um título ou uma lista, mas ele não vai indicar como isso vai ficar formatado. Então, essa formatação, no nosso caso, ela será feita com outra tecnologia, outra ferramenta que será o CSS. O CSS sim permite que você aplique uma formatação nas tags HTML. Então eu vou marcar primeiro o que é um título e depois eu vou falar, olha, os títulos da minha página são vermelhos com o CSS. Então com HTML eu vou marcar o título e com o CSS eu vou falar qual a cor daquele texto. Se você prestou bem atenção, a nossa primeira página, né, ou esses exemplos que nós demos, eles não contêm nenhum CSS. Então, nesse caso, nós vamos ter que utilizar algum estilo definido. E definido por quem? Pelo navegador. Porque todo navegador ele possui um estilo interno que, no caso da página não ter nada definido, ele vai aplicar esse estilo interno dele. Então ele tem um estilo para mostrar um H1, ele tem um estilo para mostrar um parágrafo, tem um estilo para mostrar links. Se você se lembrar, normalmente quando nós exibimos links em páginas ou nós sempre vemos um link que ainda não foi usado como um texto, com a fonte em azul e sublinhado. Esse é o link normal. Por quê? Porque quando a pessoa define um link lá dentro da página dela e não fala qual é o estilo que ela quer aplicar nesse link, o navegador usa o estilo interno. E convencionou-se isso aqui, na maioria dos navegadores, como estilo de link. Mas isso pode ser diferente, tá? Porque diferentes navegadores eles possuem estilos diferentes. Então, o que você vê em uma página, em um navegador, não necessariamente vai ver em todos. Como funciona a marcação HTML? Primeiro você tem o texto e então você faz as marcas dessas partes com as tags. Então, se eu tivesse, por exemplo, um livro, né, ou o texto de um livro, eu depois com HTML marcaria onde seriam os títulos, onde seriam os subtítulos e onde seriam os parágrafos desse texto. Antes de criar os nossos arquivos HTML, nós temos que entender o que são esses documentos HTML ou os arquivos HTML. Esses documentos eles são criados como arquivos com texto puro, então somente texto. Qualquer editor de texto ele pode ser usado para criar HTML. Por exemplo, na teoria você poderia, por exemplo, usar um editor como o bloco de notas para criar código HTML. Porque o arquivo HTML ele contém texto e as tags HTML. Essas tags vão identificar os elementos, a estrutura, a formatação e os links daquele documento para outros documentos. E aí você vai sempre seguir isso aqui, olha, você tem um texto e tags de abertura, tags de fechamento, definindo aqui isso aqui tudo é o elemento. Então assim você vai criar o seu arquivo HTML. A tag inicial ela é sempre nesse formato, menor que, nome maior que. A tag final é sempre nesse formato, com uma barra aqui, nome e o símbolo de maior que. A única coisa que você tem que ter atenção é que a tag inicial ela pode conter atributos que nós vamos ver daqui a pouco. Já a tag final não contém esses atributos. E, além disso, algumas tags elas não possuem tag final. Por quê? Essas tags, na maioria das vezes, elas não têm conteúdo nenhum. Se elas não têm conteúdo, não tem por que eu marcar o final, sendo que não tem o conteúdo. Então, ela só é marcada essa tag mesmo.
Um exemplo dessa tag é a tag img, que indica uma imagem, né? Ou inclui uma imagem no código HTML. As tags, como eu falei, podem conter atributos e que são informações adicionais. A tag table, ela indica uma tabela. Aqui nesse caso, eu estou indicando uma tabela e estou falando que o atributo border, ou a borda dessa tabela, vai ter 1. Aqui nesse caso, 1 significa 1 pixel de espessura dessa borda da tabela. Aqui, como eu falei para vocês da tag img, eu tenho aqui a tag img com um atributo, o search, que é que indica de onde vai vir a imagem que será exibida nessa posição aqui onde aparecer o elemento img. Esses atributos, eles sempre vêm em pares, nome do atributo e valor do atributo. O ideal aqui é já deixar esse valor entre aspas. Vamos então agora criar a nossa primeira página lá usando o VS Code. Então, eu vou executar o Visual Studio Code. Receba essa tela aqui. Você pode aumentar ou reduzir a fonte conforme a sua necessidade aí. E aqui agora nós vamos em File ou Arquivo e vamos criar um novo arquivo. Então, File New e vamos salvar esse arquivo como HTML. Então, vou salvar aqui, olha, como primeira.html. A extensão do arquivo tem que ser .html, tá bom? Então, vou salvar aqui. E agora, para nós começarmos com mais facilidade aqui dentro do VS Code, eu não vou digitar todo o código. Eu sempre vou começar a digitar e permitir que o VS Code complete as coisas para mim. A primeira coisa que ele completa aqui, que facilita bem a minha vida, é me entregar um esqueleto quando eu digito isso aqui, olha, HTML 2.5 e aperto Tab, ele entrega para mim um esqueleto de uma página HTML. E aqui, olha, a única coisa que eu vou alterar é de lang en, que é English, eu vou colocar ptbr. E agora aqui eu vou mostrar a nossa primeira página aqui de um teste, né? Então aqui, olha, eu vou criar um parágrafo, eu vou colocar o P e apertar Tab. Agora nós vamos salvar essa página e vamos abrir no navegador. Tem duas opções para abrir essa página no navegador. Uma delas é usar o próprio VS Code aqui no Run e tentar rodar aqui com o navegador Chrome. Então ele vai abrir o Chrome com aquela página aberta lá para mim. Uma outra opção é eu vir primeiro no navegador Chrome, sem apertar nenhum botão lá no VS Code, e aqui em File, apertar Open ou Abrir e localizar no meu computador aonde está aquela página que eu acabei de criar e abri-la aqui. O resultado no final é o mesmo. O navegador exibe aquela página que eu criei. Tanto é que se eu vier aqui e acessar código-fonte da página, eu vejo que ela é exatamente aquela página que eu criei lá. A única questão é que aqui o title veio parar aqui em cima como título da aba e o primeiro parágrafo ficou formatado da maneira que o navegador preferiu.
Como exercício, eu quero agora que você pause o vídeo e faça o seguinte. Você vai abrir o editor VS Code na sua máquina, vai criar aquela página primeira que eu mostrei, vai salvar essa página no seu computador e vai abrir a página com o navegador. Aqui está a página, o código dela. Lembrando que para criar esse código aqui, primeiro que eu fiz, eu apenas digitei HTML 2.5, depois de ter salvo a página, né, como primeira .html, digitei HTML 2.5 e apertei Tab. E ele entregou para mim aqui o esqueleto que nós estamos vendo aqui agora. Em seguida eu troquei aqui o lang para PTBR e também alterei aqui no documento o title para teste e criei um parágrafo aqui, primeiro parágrafo, só como exemplo. Então, você deve fazer isso aí agora. Com relação àquela primeira linha que nós vemos lá no documento, que tem um doctype, ela é diferente do código HTML. Você pode notar lá que ela inicia com um menor que exclamação. Ela existe para indicar o tipo do HTML usado no nosso documento, tá? Agora, daquela maneira como nós especificamos, o tipo é o HTML5. Então, desse jeito aqui, olha, eu estou especificando que esse documento que segue aqui, ele está usando o código do HTML5. Veja que não tem 5 aqui em lugar nenhum, né? Não é assim. É só desse jeito mesmo. Doctype HTML. Você já sabe como então incluir um parágrafo na página, e aí como exercício eu quero que você crie então um novo parágrafo nessa página e vai incluir o seu nome nesse parágrafo. Vai salvar esse arquivo e vai atualizar o navegador com o arquivo aberto. Então, nessa página aqui, você vai incluir um parágrafo, vai salvar a página e abrir com o navegador. Então, pause o vídeo e faça esse exercício. Para fazer o exercício, você vai fazer o quê? Você vai começar digitando o P aqui, apertar Tab, e ele já vai completar para você a tag de abertura e a tag de fechamento e vai deixar o cursor piscando aqui no lugar onde você vai digitar o seu nome. Então, meu nome é Mauro. Em seguida, você deve salvar. Então, você vai vir aqui em Arquivo, Salvar ou File Save e atualizar o navegador. Se o navegador já estiver aberto com a sua página, você pode apertar o botão de atualizar. Aqui, olha, esse botão com o símbolo de uma seta aqui num círculo é o botão de atualizar. Quando eu aperto esse botão, a página é atualizada. Então, vou voltar aqui, retirar o parágrafo daqui e vou ver como fica aqui a página. Então, nós tínhamos primeiro essa página e a partir do momento em que eu crio lá aquele parágrafo e salvo a página, eu venho aqui no navegador, aperto o botão atualizar e ele carrega aquele novo código. Um erro muito comum quando nós estamos começando a trabalhar com HTML, e acontece mais dependendo do tipo do editor de texto, é tentar salvar o arquivo com uma extensão .txt e tentar abrir esse arquivo na web como um navegador. É lógico que ninguém vai colocar um .txt se ele sabe que no final tem que ser .html. Mas normalmente o próprio editor de texto, quando ele é um editor de texto simples, ele acrescenta um .txt no final dos arquivos. Então você precisa alterar o comportamento desse editor para que ele não faça isso. Se ele fizer,
o resultado será esse aqui. Então, estou aqui na pasta com o arquivo primeira.html, vou renomear esse arquivo para .txt. Quando eu fiz isso, se eu tentar abrir esse arquivo aqui no Chrome, o resultado é esse, olha. Ao invés de mostrar para mim a página formatada, o navegador mostrou o código-fonte da página. Se isso estiver acontecendo, atente-se aí para o fato de a extensão aqui no final poder estar .txt. Se estiver, vai acontecer isso com você também. Então, na hora de salvar no VS Code ou em qualquer outro editor, atente-se para esse fato. Aqui, olha, uma dica que tem do próprio editor para eu saber que estou com um problema é que ele não coloriu o código. Quando ele colore o código é porque ele identificou a linguagem, que é o HTML, e identificou os atributos daquela linguagem. Aqui nesse caso é um texto puro, então ele não identificou nada. Se eu vier aqui, olha, em File, Save As, ou Arquivo, Salvar Como, e retirar esse TXT do final e salvar, você vê que ele muda aqui, olha, o que ele identificou como tag HTML ele deixou azul, os atributos aqui, os valores do atributo, o nome dele ele deixou um azul claro e o valor como laranja. E enquanto que os textos aqui dentro do conteúdo das tags ele deixou uma fonte branca. Então você já nota isso. Agora que você está com a página aberta lá e com o parágrafo com o seu nome, você vai abrir então as ferramentas de desenvolvedor e vai identificar os elementos da página. Quando eu abro o navegador aqui, no caso o Chrome, e dentro dele eu abro o meu arquivo HTML ou a página web, além de exibir a página e permitir que eu exiba o código-fonte dessa página, eu tenho uma opção aqui que é inspecionar essa página. Quando eu inspeciono essa página, abre essas ferramentas aqui de desenvolvedor, que entre outras coisas possui aqui os elementos, ou exibe os elementos dessa página. Por enquanto aqui, olha, eu estou vendo os elementos da página. No caso aqui, olha, tem o head e tem também o body. Se eu apertar essa seta aqui, eu não vejo mais os elementos internos ao head. E aqui, a mesma coisa com o body. Interessante é que conforme eu navego aqui pelo código, o elemento é marcado aqui na minha página. E eu também posso editar aquele código ali e testar esse código na página, e ficando do jeito que eu quero, eu também posso copiar esse código aqui e jogar lá no meu editor. Faça isso então agora como exercício, pause o vídeo, abra as ferramentas do desenvolvedor com a sua página aberta e identifique os elementos da sua página lá nas ferramentas. Vamos prosseguir agora com a formatação de texto. Nós podemos usar a formatação que nós preferirmos no nosso código. Porque nós podemos usar espaços, tab e novas linhas para facilitar a nossa leitura do código da página. Só que o navegador ignora esses espaços, essas tabulações. Então, enquanto para mim aqui é bem interessante eu formatar de uma maneira que eu enxergue melhor, aqui é lógico, como esse parágrafo é pequeno, esse aqui não faz muito sentido. Mas eu posso muito bem deixar as coisas desta maneira aqui. Veja que aqui eu tenho várias tabulações para mostrar que esse texto ele está dentro desse parágrafo aqui. Visualmente eu consigo captar isso, enquanto que o navegador ele capta de outra maneira. Inclusive, quando ele vai exibir isso, ele não vai exibir duas tabulações aqui dentro do parágrafo. Eu vou salvar esse arquivo
e vou abri-lo novamente para você ver que nada mudou lá na exibição dele. Olha, então ele está aqui, ó, não tem nenhuma tabulação sendo exibida aqui só porque eu coloquei a tabulação aqui no código fonte. Agora vamos falar um pouco mais sobre os atributos HTML. Esses atributos, como nós vimos, eles modificam os elementos. O exemplo que eu dei lá foi o da tabela, né? Então, eu tenho lá um table e aí eu posso ajustar a borda dessa tabela com o atributo border e um valor aqui entre aspas. Eles são colocados sempre na tag inicial, nunca na tag final. Então não tem jeito de eu ter isso aqui numa tag assim. Por quê? Porque ela tem uma marcação de tag final, que é essa barra aqui. Então a tag final sempre tem lá o maior que depois do nome da tag. O atributo que nós vamos ver agora é o atributo ID. Esse ID é um identificador. Ele identifica um único elemento. É como se fosse o CPF lá dos nossos elementos na página web. O valor do ID ele pode ser usado depois por JavaScript e CSS. Então, para marcar com o atributo ID esse parágrafo que nós estamos vendo aqui, basta colocar um espaço aqui depois da tag P e indicar aqui ID igual e o nome que eu quero aqui. Então, aqui no caso ficou ID igual a nome. E o conteúdo não mudou e a tag final também não mudou. Aqui, por exemplo, eu poderia colocar o ID ou identificador nesse parágrafo aqui, dessa maneira. Pronto. Desse jeito aqui, esse parágrafo tem um identificador, enquanto esse outro não tem identificador. Por enquanto, esse identificador não está sendo usado, mais adiante nós vamos ver como usá-lo. Além do ID, nós temos um atributo interessante que é o class. Enquanto o ID é usado para identificar apenas um elemento, o class ele é usado para identificar vários elementos dentro da minha página. Então aqui eu tenho um elemento parágrafo que tem o ID nome e tem uma class importante. Além desse parágrafo, outros podem ter essa mesma class. O nome, ou ID, desculpa, o identificador ele é único, mas a class ela pode ser usada em vários elementos. E o mesmo elemento também pode ter várias classes, enquanto que o ID não, ele só tem um ID. Podemos depois usar esse valor de class aqui para encontrar grupos de elementos usando ou o CSS ou o JavaScript. E vamos ver aqui agora um outro atributo que é o atributo style. Esse style ele vai ser usado para alterar a maneira como o navegador exibe um elemento. Então é como se eu estou, né? Na realidade não é como, mas eu estou aplicando um estilo aqui, por isso que é o atributo style, a esse elemento somente. Então esse H1 aqui vai ter a cor vermelha, a cor de texto vermelha. Aqui no nosso caso, eu poderia acrescentar o style nesse parágrafo com style color red. Pronto. O VS Code, inclusive, mostra aqui a cor que é ajustada com aquele valor red ali. Eu não digitei esse quadradinho aqui, eu só digitei a palavra red. Ele é quem identifica e já coloca aqui esse quadradinho aqui com a cor. Lá no navegador, o resultado vai ser o seguinte. Aquele parágrafo marcado com style color red vai ficar vermelho. Apesar de ser possível adicionar estilo usando o atributo style, usar o arquivo CSS externo é melhor. Por quê? Porque ele
você vai poder alterar um único arquivo CSS e alterar todo um site com essa pequena alteração que você fez. Então, você vai controlar o site inteiro com apenas um arquivo CSS ou poucos arquivos CSS. Assim, você não vai precisar acessar cada um dos elementos para alterar a cor. Aqui no nosso caso, eu tenho dois parágrafos aqui. Se eu quisesse colocar nesse segundo parágrafo aqui o mesmo estilo do anterior e ajustar a cor para o red, eu poderia fazer assim. Só que o resultado final aqui seria o mesmo, ou seja, ele vai aplicar a cor de texto vermelho nos dois parágrafos, mas o inconveniente é que se eu quisesse mudar de repente para verde, eu teria dois locais para alterar aqui no meu código. E aí, se eu tivesse uma página grande, provavelmente isso faria com que eu tivesse que digitar mais vezes. O resultado final aqui é que os dois são mudados para verde, mas se eu esquecer de alterar um dos dois, por exemplo, se eu for mudar para blue aqui e não alterar o de baixo, o resultado vai ser que somente o de cima ficou azul. Enquanto que se eu estivesse com um arquivo CSS externo, eu alteraria apenas uma vez. Vou mostrar um exemplo aqui de como seria isso. Então, aqui eu vou retirar o style desses dois parágrafos. E vou colocar um estilo aqui em cima. Mais tarde nós vamos ver sobre código CSS, mas o que eu estou fazendo aqui é criando um código CSS dentro da página HTML. Só que essa parte aqui, essa tag style, ela marca que a partir do início dela aqui até a tag final, tudo que está aqui dentro não é código HTML, é código CSS. O resultado aqui, olha, os dois estão blue, e se eu quiser mudar para green, eu altero aqui uma vez apenas e altero os dois. Eu poderia, além disso, colocar esse código aqui em um arquivo CSS externo. Então, vou criar aqui um novo arquivo. Vou salvar esse arquivo como CSS. Vou chamar de estilo.css. Vou colocar somente código CSS aqui dentro. Veja que não tem tag aqui. E lá na primeira página, eu não vou ter mais aqui essa tag style. Eu terei uma tag link que vai apontar lá para estilo.css. Mais tarde vocês vão ver tudo isso aqui, só para vocês terem uma ideia. Então aqui agora continua funcionando e se eu alterar aqui no código estilo.css para yellow, por exemplo, não, vamos colocar red. Então, eu alterei esse código externo aqui e não fiz nada na página e trocou tudo. Eu poderia ter mais de uma página apontando para esse mesmo estilo no meu site e aí essa única alteração aqui serviria para todas essas páginas. É por isso que é melhor ter um arquivo CSS externo do que um atributo style na minha página. O estilo ele pode ser aplicado com o atributo style, como eu mostrei para vocês, com o código na página, quando você coloca aquela tag style aqui e acrescenta o estilo dentro dessa tag style. Ou criando arquivo externo, como está feito aqui nesse momento.
um arquivo CSS externo e apontando nessa página HTML para aquele arquivo CSS. Então, são essas três opções para aplicar estilo em nossas páginas. E você pode aplicar uma mesma regra para toda a página com o código na página. E pode aplicar uma mesma regra para todo o site com código externo. Se eu tiver aqui o código CSS em um parágrafo, então eu preciso aplicar a cada parágrafo o mesmo estilo. E aí, se eu esquecer algum aqui ou trocar, ele ficará aplicado diferentemente. Então, aqui, por exemplo, cada parágrafo vai ter uma cor de texto. O primeiro red e o segundo green. Agora, se eu quisesse aplicar a todos os parágrafos a cor red, eu poderia deixar a tag style na própria página e aplicar aquela cor red a todos os parágrafos dessa maneira ali. Então, agora aqui eu estou com o código na página e aplicando a mesma regra para toda a página. Todos aqueles parágrafos receberam a cor red. Mas eu poderia aplicar para todo um site, ou seja, para várias páginas HTML, com o código externo, que é quando eu venho aqui e coloco, ao invés de style, coloco um link para um estilo.css. E aí eu posso fazer isso em várias páginas apontando para o mesmo estilo. Vamos ver aqui então como alterar a fonte utilizando o style. Veja que aqui eu tenho o style e coloco fonte family e ajusto aqui para qual família de fonte eu quero. Aqui no caso eu estou contando que o usuário tem o Verdana instalado no computador dele. Se não tiver, vai usar uma fonte sans serif. Isso no H1 aqui de minha página. Então, toda vez as regras de estilo, elas seguem sempre esse padrão. Tem a propriedade, fonte family, dois pontos, o valor, Verdana, sans serif. Elas são separadas por ponto e vírgula. Então, aqui a separação está sendo esse ponto e vírgula aqui. Então, para acrescentar, por exemplo, uma fonte aqui nesse parágrafo, eu colocaria o style, fonte family, Verdana, por exemplo, sans serif. Como resultado lá na página, nós temos esse parágrafo aqui, ficou com a fonte diferente. Se nesse computador tem a Verdana, essa é a Verdana. Se não, é uma fonte sans serif. Enquanto que aqui é aquele, não tem nenhum estilo sendo aplicado aqui, e nem esse arquivo estilo.css que está sendo importado possui qualquer código aqui para falar sobre a fonte family do parágrafo. Então, é o estilo interno do navegador que está sendo aplicado nesse parágrafo de baixo. Como nós separamos aqui os itens por ponto e vírgula, aqui eu indico que eu estou terminando o fonte family e começando a cor. Então, eu posso aplicar mais de um item ou de uma propriedade aqui no estilo utilizando esse ponto e vírgula. Então, além de ajustar lá a família da fonte, eu poderia também ajustar a cor da fonte para esse parágrafo. E o resultado é esse aqui. Eu posso retirar esse estilo aqui, e aí o segundo parágrafo vai ficar com a fonte com padrão do navegador. Então, ponto e vírgula ele separa esses atributos. Vamos falar agora um pouco sobre os padrões HTML. O padrão utilizado atualmente é o HTML5. Então, você vai ter contato com esses outros padrões aqui
apenas de maneira histórica. Você não vai desenvolver mais em HTML 2.0, porque foi o padrão original, um dos primeiros padrões que a maioria dos navegadores aceitaram implementar. Em seguida, nós tivemos o HTML 3.2, que veio aqui principalmente com o table. Depois, você teve um controle no layout com o HTML 4.0, mas essa integração também com CSS, e eles tentaram implementar uma mescla de XML com HTML para padronizar melhor os elementos do HTML, e isso se chamou XHTML, que veio aqui no intervalo. E atualmente nós usamos o HTML5. Ele está livre do XML e é o padrão utilizado por pela maioria dos navegadores atuais.